Olá, crianças, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos iniciar com a nossa mensagem. Educar não é cortar asas, mas sim orientar o voo. Eu quero que vocês saibam que eu estou aqui para auxiliá-los nessa orientação, nesse processo de construção e transformação. Porque como nós já estamos conversando, nós percebemos que a educação é o único meio de transformação. Uma pessoa, ela se transforma a partir do conhecimento que ela adquire. Então, que eu seja esse orientador, que possa auxiliá-los no processo de desenvolvimento, de transformação e que a gente possa desenvolver um ótimo trabalho. Hoje, nós vamos retomar as 4 operações: a divisão, a adição, a multiplicação e a subtração. Eu trouxe os termos para vocês entenderem. A adição, nós chamamos os números que nós somamos de parcela e o resultado de soma. Na subtração, nós somamos um número que subtraímos diminuindo com o subtraindo, lembrando que o minuendo, ele é sempre maior que o subtraindo, porque nós vamos buscar o quê? O resto ou a diferença. Na multiplicação, nós temos o multiplicando e o multiplicador, que resulta no produto. E na divisão, nós temos o dividendo, o divisor, o resto e o quociente. Dividendo, lembrando que é o número que nós vamos dividir pelo divisor, e o quociente é a quantidade que cada um vai ficar desse dividendo. Os nossos exercícios hoje traz uma lista de contas a serem armadas, tá? É interessante que vocês exercitem esse processo de armar as contas, tá? Para que a gente consiga desenvolver e ir se acostumando com esse processo de colocar cada valor em seu devido lugar da forma correta, para que a conta fique corretamente organizada e a gente consiga alcançar o resultado. Eu sei que em alguns momentos a calculadora ela nos ajuda e nos facilita. Mas como não podemos estar com a calculadora a todo momento nas mãos, é interessante que a gente faça sim e desenvolva esse processo matemático com o nosso desenvolvimento, né? Com o esforço do nosso desenvolvimento. Então, por isso a necessidade da gente armar as contas, as operações e resolvê-las, tá? Então, aqui, a Pro montou uma de soma. Então, eu somei 163 mais 25, lembrando que a unidade está embaixo da unidade, a dezena embaixo da dezena e a centena no lugar correto. Então, a gente sabe que 3 mais 5 dá 8, 6 mais 2 dá 8, não tem nada embaixo do 1, é 1. Então, 163 mais 25 resulta em 188. Lembrando a importância de colocar cada valor no seu devido lugar. Se eu alterasse a posição de algum número, o resultado seria diferente do resultado que deveria dar. Então, nós temos que alinhar a conta corretamente. Na subtração, é o mesmo princípio, organizar cada número no seu devido lugar. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Lembrando que o minuendo, que é o primeiro número a ser posto na conta, ele precisa ser maior que o segundo número. Então, aqui nós vamos subtrair 3 de 2, que resulta 1, né?
7 de 4, que resulta 3, 5 de 2, que resulta 3. Então, 573 menos 242 sobram, restam, tem a diferença de 331. Nós sabemos também que quando o número de cima, por exemplo, se nós tivéssemos um número aqui ao invés do 3, o número 1, nós precisamos emprestar da dezena ao lado, né? E quando for a dezena, nós emprestamos da centena ao lado. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação à subtração, podem me chamar no privado e nós podemos tirá-las pessoalmente. A próxima conta que eu fiz foi a de multiplicação. Então, eu quero saber quanto que é 734 vezes 2. Então, eu vou multiplicando a unidade, a dezena e a centena vezes 2. Então, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 7, 14. Então, eu sei que 734 vezes 2 é igual, o produto, né, é 1.468. É interessante que vocês façam a tabuada e deixem próximo de vocês. Assim facilita o processamento e a feitura, né, a realização da conta. Agora, nós vamos falar sobre a divisão. A divisão, ela é um pouquinho mais complicada, né, porque ela demora um pouquinho para a gente conseguir amadurecer e entender o processo. Mas a divisão nada mais é do que uma distribuição. Você vai distribuir um total, né, pelo número de parcelas que você quer dividir. Então, no caso aqui, nós temos o 69 e nós queremos dividir para 3. Então, eu começo a dividir o 6. Eu sei que 2 vezes 3 é 6, então 6 menos 6 é 0. Mas ainda eu tenho 9 para dividir, então eu desço esse 9. E eu vou lá na tabuada do 3 e eu verifico qual número multiplicado por 3 que dá 9. E aí eu descubro que é 3, então 3 vezes 3 dá 9. Então 9 menos 9 dá 0, eu não tenho mais nada para dividir. Então, eu sei que 69 dividido por 3 é igual a 23. Então, se eu tenho 69 laranjas e eu quero dividir para 3 pessoas, eu sei que cada pessoa ficará com 23 laranjas. Também, volto a dizer, caso vocês tenham alguma dúvida, me chamem no privado e nós vamos tirá-las pessoalmente, caso a caso. Bom, crianças, por hoje é só. Desejo a vocês ótimos estudos e quero dizer que eu estou à disposição caso precisem ou necessitem do meu auxílio. Até a próxima!